Boa tarde. Boa tarde. Agora veio o áudio. Boa tarde a todos. Prazer participar. Eu acho que tem que voltar um pouquinho e tratar primeiro, da necessidade de ter ou não um leilão de arroz. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz brasileiro. Nós colhemos mais de 80% do que nós plantamos na safra deste ano, o que corresponde a quase 7,5 milhões de toneladas de arroz, o que atende perfeitamente o mercado brasileiro. Nós iniciamos nesse processo justamente dizendo que não havia necessidade da importação de arroz em virtude de nós estarmos abastecidos para o mercado brasileiro. O governo federal insistia em que o arroz tinha necessidade de ser importado. Nós entramos com recurso, o deputado Marcel Van Hatten, o deputado Felipe Camozato e eu, e conseguimos temporariamente a impugnação do leilão, o que posteriormente a Conab conseguiu um novo recurso para manter o leilão de arroz. A partir do leilão de arroz feito, nós vimos aquilo que eu acho que nem a oposição esperava, né? O resultado de um leilão em que nós tivemos várias empresas vencedoras, muitas delas que não têm nenhuma relação com agro, empresas que trabalham com máquinas pesadas, outra uma sorveteria, outra uma empresa que vende queijo, com capital social de 80, 100, 120 mil reais, vendendo 300, 400, 500 milhões ou mais de arroz para a Conab. E isso demonstrou, sem dúvida alguma, a circunstância de que algo estava errado. Por outro lado, nós também tivemos nessa condição problemas de pessoas que tinham relações com o Ministério próximas que participaram, né, da construção dessas empresas e até do capital social de algumas empresas. E, por fim, o governo resolveu anular o leilão de arroz mesmo. Nós havíamos entrado novamente no TCU e no CAD, até porque os lances, curiosamente, foram feitos, não houve disputa de lance para os lotes de arroz. Foi simplesmente um lance dado e a empresa conseguiu ganhar o lance com o valor basicamente mínimo, né? E isso deixou claro que o governo ele entendeu o seu erro e o impacto que isso teria não apenas, eu entendo, não apenas na cadeia produtiva, mas principalmente na imagem do governo, que foi algo muito mal organizado e muito mal feito, e o resultado pior ainda. Outro ponto que eu acho interessante e importante nós lembrarmos, e aí é uma questão técnica, quando nós tratamos de importação de grãos de um país que tem a condição de poder alimentar ou fomentar ou distribuir toda a sua produção dentro do mercado brasileiro, nós estamos desestimulando para que a próxima safra ela não seja plantada pelo próprio produtor de arroz. Por quê? Quando eu estou importando grãos, o preço do arroz vai diminuir no mercado brasileiro. O produtor do arroz, em vez de plantar arroz, que o preço vai estar baixo, ele vai plantar soja, ele vai plantar trigo, ele vai plantar milho, dependendo da estação de cada safra. E aí nós vamos ter uma diminuição da safra de arroz, sendo obrigados a nos Ô, mantermos deputado, refém aí sim da Deputado, importação de produtos que Mas, virão deputado, de deputado, outros países. deputado, o ministro o Paulo ministro Teixeira, deixou claro aqui que estavam fazendo uma especulação com os preços. por que que O os preço preços que era? subiram tanto? Que era R$ 20 o preço da saca de 5 Chegou quilos, a 40. passou para 40. Quer dizer, estava havendo uma especulação. E cabe ao Eu não governo escutei nessas a fala horas. do ministro. Mas o Ministro, ministro falou isso, que houve uma especulação que o preço do arroz, de 5 quilos, estava por volta de R$ 20, subiu para 40, havendo uma quantidade, arroz suficiente, não havendo por que subir Estoque. dessa maneira, e coube ao governo, como sempre cabe, a comprar arroz e regular o mercado. Por que essa especulação? Não foi errado haver essa especulação? Olha, Deve-se defender essa especulação? eu não defendo especulação. O que eu defendo é que não haja
um intervencionismo externo de nós controlarmos o mercado, porque esse vai dar o efeito rebote lá na frente com a diminuição da produção do arroz. Agora nós temos que avaliar algumas circunstâncias. Vamos lá. Qual que hoje é o custo de produção? Não só do arroz, ou da soja, ou do trigo, ou do milho. O preço da saca de soja hoje, se nós formos avaliar o custo de produção, ele está muito próximo do preço de venda para que o produtor rural tenha lucro. Os nossos defensivos agrícolas, os nossos fertilizantes, basicamente, principalmente os fertilizantes, eles vêm todos importados, com oscilação do câmbio do dólar. Esse é o primeiro ponto. O segundo, qual é que é o custo de Brasil para a produção rural? O produtor de arroz, ele é dependente da energia elétrica para utilizar as bombas para poder tocar, tirar e entrar água na sua produção, que salvaram as nossas cidades agora tirando água. As bombas dos arrozeiros foram para lá. O custo elevadíssimo da energia elétrica e também o custo do combustível do escoamento da safra. Tudo isso interferiu no aumento do preço do custo de produção, o que evidentemente acaba acarretando no preço final para o consumidor. Agora, é evidente Deputado, que nós temos que ter o cuidado de que não haja especulação no arroz ou na soja, justamente para conseguir ter um benefício maior e um prejuízo maior para o consumidor. Agora, é importante também frisar que no Rio Grande do Sul, nos últimos 4, 5 anos, 7 anos, o produtor de arroz teve prejuízo por diversos anos, não apenas climático em relação à seca, mas também em relação ao custo de produção. Se o ministro e se o governo ele quer dar a condição que o custo do arroz seja mais barato, ele tem suas maneiras de conseguir fazer com que o custo seja mais barato. deputado Não só Lucas, deputado incentivando Lucas, o por produtor favor, rural, mas dando condição de que nós possamos ter preços mais baratos de produção. posso fazer uma pergunta, por favor? O ministro Paulo Teixeira disse que teve uma reunião com os produtores de arroz, né, e falou dessa questão do preço subindo, né, e pediu a colaboração para que isso não acontecesse, não houvesse especulação e tal. E ele disse que os produtores não poderiam garantir nada sobre isso. Ficou claro que o problema não era o produtor, que, segundo o ministro, também ganha pouco e tal, mas da indústria do arroz. Como é essa relação entre os produtores e a indústria do arroz? Por que sobe tanto o preço depois que sai lá do produtor, aí passa para a indústria até chegar ao consumidor? Como é que Não, funciona essa cadeia? há uma argumentação por parte do governo, e eu já escutei isso, de que há um intermediador aí que são as cooperativas, e que são aqueles que beneficiam o arroz, deixam ele estocado e depois encaminham para o mercado, o que é uma segurança para o produtor, porque o produtor ele produz o arroz, ele entrega, ele fica armazenado nos silos e a posteriori ele é vendido e ele é armazenado com todo um cuidado de nível de oxigenação, enfim, para que o arroz fique com alta qualidade. O governo, ele, de certa forma, ele muitas vezes diz que esse intermediador ele acaba fazendo com que o preço aumente. Eu entendo em que nós que produzimos arroz no Rio Grande do Sul há dezenas, né, de anos, há mais de 100 anos aí o Brasil, Rio Grande do Sul é um grande produtor de arroz, nós estamos habituados. Não é a primeira vez em que o preço do arroz está mais alto e não é a primeira vez que o preço do arroz está mais barato. Agora, o que há de nós, eu acho que temos que concordar é que o custo da produção nesses últimos 2, 3 anos ele se ampliou muito, principalmente com a possibilidade e a condição da diminuição da entrada de fertilizantes vindo da Ucrânia, da Rússia. Nós tivemos um tempo parado agora as importações desses dois países, que são nossos grandes fornecedores, em virtude do conflito que está tendo, e nós tivemos que buscar outros fornecedores com preços diferenciados. Então, esse também foi uma maneira de acrescer o preço do arroz. Agora, eu quero frisar aqui que, claro, a especulação ela não faz bem para ninguém, muito menos para o produtor rural. Porque se a especulação ficar no meio, no intermediador, o produtor rural ganha menos e acaba sofrendo a circunstância de nós lá na frente termos essa dificuldade de mercado. Agora, eu não acho que a importação de arroz ela seja quem vai resolver o problema.
nós vamos só fazer com que o problema ele se amplie nas próximas safras, como já aconteceu Deputado, em por que outros que os, momentos, com importação de soja, com importação de milho, e outros países que fizeram isso, como Cuba, como Venezuela, e o governo começou a regrar o preço interno das commodities, e aí nós deputado, vimos as crises em que esses governos enfrentaram. por que que os produtores nacionais não participam do leilão? Não participaram do outro, vão participar do próximo agora? Como é que é isso? Por que que não participam? Eu entendo que os produtores nacionais não participaram do leilão porque o preço do arroz previsto para o mercado, para o leilão, ele era menor do que o preço para manter o custo de produção do produtor rural. Essa é uma lógica básica. Se eu vou vender arroz com preço menor do que eu produzo e que não paga o custo da minha produção, não há nexo de eu participar da entrada do leilão. E outro ponto, como grande parte desse arroz já foi comercializado, ele está dentro das cooperativas, porque o Rio Grande do Sul é um estado em que se trabalha muito através de cooperativas. Essas cooperativas, elas ficam com as nossas commodities e vão exportando ou encaminhando para o mercado interno e levando para outros estados. Tá certo, deputado. Obrigado. Deputado, o governo disse que vai refazer o leilão, né? Já teve algumas iniciativas para tentar barrar o leilão na justiça. Tem alguma iniciativa do senhor ou de algum outro grupo para tentar barrar esse novo leilão que o governo deve marcar? Olha, foi anunciado hoje a desistência do governo em relação ao leilão, então nós não temos nem data ainda do novo leilão. Eu, particularmente, não tenho, a não ser que o ministro tenha anunciado. E agora, claro, que é conversar. Eu acho que é mais uma rodada de conversas. Nós tivemos uma reunião muito grande semana passada na Farsul, foi nessa segunda-feira, na Farsul, na Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, tratando desse tema com diversos parlamentares. E também avaliar qual é o valor do preço que o governo vai querer importar o arroz, vai ficar nesse preço, o quanto isso vai impactar de remessa de grãos que eles vão querer importar e fazer uma nova avaliação, né? Não é, eu acho que oposição não se faz o quanto pior melhor, né? Que se tenha prejuízo. Eu quero que a população brasileira tenha benefícios. Agora, claro, a gente vai fazer a avaliação dentro daquilo que for bom, na nossa visão, para o Rio Grande do Sul, para também é bom frisar que nós temos diversas regiões que sobrevivem do arroz, a economia gira através do arroz em diversas cidades, regiões, como a região sul do estado, e nós também temos muita preocupação porque essas foram regiões atingidas e nós queremos estimular o ganho econômico e não desestimular. Tá ok. Deputado Lucas Edecker, obrigado pela entrevista, deputado. Um abraço. Bom trabalho aí em Eu que Brasília. agradeço, um abraço a todos. Valeu. Obrigado. Obrigado.